Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominicais para Jovens. Nesse segundo trimestre estamos tratando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Hoje chegamos à nossa última lição deste segundo trimestre, a lição número 13. Que tem por título a Santa Ceia, o Amor e a Ressurreição, datada do dia 27/6/2021. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que nos diz o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Veja, é importante logo no começo entender que o amor está acima de todo outro qualquer sentimento ou dom, porque sem o amor é impossível nós estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Lá em 1 Coríntios 13, vai falar da esperança e da fé, mas o maior de todos é o amor. A síntese da lição vai dizer o seguinte: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de um amor sacrificial, né? Um amor que se doa sem buscar nada em troca. Os objetivos da lição, como sempre, são três. Ele nos diz o seguinte: mostrar as orientações de Paulo a respeito da celebração da Ceia do Senhor, conhecer o poema do amor e saber a respeito da ressurreição e o destino do cristão salvo. Os três objetivos que tentaremos no final da lição conseguir cumpri-los. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. A leitura é pequena, irei fazê-la excepcionalmente neste estudo. O versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Importante lembrar, né, que essa é uma das leituras primordiais, que não pode faltar durante a celebração da Ceia do Senhor, feita entre os irmãos em vossas igrejas. A nossa última lição, escrita pelo nosso pastor Natalino das Neves, ela vai trazer uma lembrança da importância de nós valorizarmos o batismo, a ceia do Senhor, o amor entre os irmãos e a ressurreição dos santos. Eram temas recorrentes naquela igreja de Corinto e eles precisavam ser lembrados como aquilo deveria ser tratado. Estava ocorrendo uma falta de zelo para com aquilo que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Antes da gente entrar propriamente na lição, é importante você dizer o seguinte: que o livro de Coríntios ele foi escrito mais ou menos nos anos 55 depois de Cristo. E os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos apenas entre os anos 70 e 90 depois de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que quando eles realizavam a Santa Ceia do Senhor, não havia sido escritos os evangelhos, os primeiros evangelhos da Bíblia. Então, a referência que eles tinham em relação de como proceder era do próprio Senhor Jesus Cristo. Não havia a Bíblia escrita desses três primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas. Importante você contextualizar para que o aluno possa entender que eles não estavam usando a Bíblia no livro de Coríntios porque ela não existia na carta aos Coríntios. Mas eles tinham como referência o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele foi ensinado a Paulo da forma como proceder. Isso é importante aqui só relatar. Sobre o tópico 1, ele nos diz o seguinte: orientações a respeito da celebração da Ceia do Senhor. Ele vai dizer que as igrejas do primeiro século participavam de uma refeição comum que tinha por objetivo principal a comunhão dos membros. É a chamada ágape. Ágape, portanto, o significado é o amor incondicional, o amor que não espera retorno. Aquele amor que ama por amar. Ele não é uma barganha.
Mas é interessante que, apesar de eles estarem numa reunião lá, né, uma reunião de comunhão, que era como se fosse uma festa, uma celebração, eles não praticavam o amor. Né? A lição vai dizer que os mais ricos comiam as melhores refeições e os mais pobres muitas vezes passavam fome. E era preciso reaver isso, porque o Senhor Jesus Cristo não havia ensinado dessa forma como proceder na Santa Ceia do Senhor. Ele também vai nos relatar ainda, dentro desse primeiro tópico, né, fazendo um panorama geral do primeiro tópico, que é importante a gente destacar, é que a morte de Jesus e os seus efeitos não podiam ser esquecidos pelos cristãos daquela época, assim como também por nós. É importante trazer a lembrança, né, ao significado da Santa Ceia do Senhor. Né? É preciso nós termos um olhar introspectivo, fazermos um exame preventivo de nós mesmos, né? Passarmos o dia, se possível, pensando que à noite, ou no horário que é feito a Santa Ceia em sua congregação, possamos estar com o coração limpo diante do Senhor. Não que somos merecedores, porque o pecado não tem como ser tirado de nós, a não ser quando o nosso corpo for glorificado, mas mortificado através do Espírito Santo, para que possamos, em comunhão e pelas misericórdias e graças do Senhor, com Ele, sim, comungar na Santa Ceia. É interessante você trazer também o que significa não discernir o corpo do Senhor. Isso está lá no versículo 29, né? Quando ele vai nos dizer, quando ele nos diz o seguinte: porque o que come e bebe lindamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que significa essa expressão, não discernir o corpo do Senhor? É simplesmente você não distinguir o movimento da Santa Ceia do Senhor de uma simples refeição. É preciso, no momento, trazer à memória que aquilo é um memorial, que aquilo é algo que deve ter o seu valor enaltecido, que é celebrar o amor do Senhor Jesus Cristo e entregar a sua vida por nós, para que possamos também com eles, assim, um dia estar no reino dos céus. Então, não discernindo o corpo do Senhor significa se alimentar, comer um pedaço de pão e tomar um copo de suco de vinho. Na verdade, a gente deve comer do pão, beber do cálice, entendendo que aquilo que se trata espiritualmente do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. A dica que eu dou para os irmãos é trazer à tona para a mente dos seus alunos a importância e a significância da ceia do Senhor. E que quando estiver comungando, e que quando estiver participando da Santa Ceia, no degustar do pão e no beber do cálice, ele possa estar com os olhos fechados e estar pensando em tudo que Jesus fez e agradecendo ao Senhor por este amor imerecido. Se não fizer isso, isso é não discernir o corpo do Senhor. E ainda dentro desse primeiro tópico, ele também vai nos apresentar que se não discernirmos o corpo do Senhor, seremos condenados com o mundo. Né? Isso está lá no versículo 32, quando ele diz: mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui vai fazer uma referência à questão da condenação final, ao juízo final, a estar em pecado, a estar simplesmente banalizando. E isso acontecia lá na igreja de Coríntios, e era importante Paulo trazer à tona como ele deveria proceder na Santa Ceia do Senhor. Então, desse primeiro tópico, é importante a gente relatar basicamente isso, a importância da Santa Ceia do Senhor, o significado da Santa Ceia do Senhor e o que é o não discernir o corpo do Senhor. É tratar o momento da Santa Ceia como simplesmente sem significado algum. É comer e beber como se fosse algo comum. De olhos abertos, na pressa, querendo terminar. Quando na verdade a gente deve agradecer a Deus por estar ali, naquele momento. Amém? Paz do Senhor, professores, estamos aqui para mais uma semana no nosso momento pedagógico, a última semana do trimestre da lição de jovens. Nós estaremos trabalhando com vocês a lição 13, como já foi apresentado pelo professor Adriel,
e nós desejamos que tenha sido um trimestre proveitoso, que você tenha conseguido ministrar suas aulas, apesar de alguns percalços, né, devido ao processo que estamos passando da pandemia, mas eu desejo que tenha sido um momento produtivo junto a seus alunos, seja de forma online ou de forma presencial. Nesta semana, nós estamos encerrando o trimestre, né, como já havíamos dito a vocês. E eu trouxe algumas dicas e sugestões, não para a lição propriamente dita, mas para o fechamento do trimestre, porque esse momento é um momento em que os professores vão se confraternizar com seus alunos, fazer aquele fechamento, fazer aquele apanhado geral da lição, observar o que foi aprendido, se ficou alguma dúvida entre os alunos. E aí, na lição número 13, como o professor Adriel já apresentou para vocês, há várias dicas, né, do próprio aqui na página 91, algumas dicas do autor da lição para que os professores realizem, né, com seus alunos em sala de aula. Mas hoje eu gostaria de trazer uma dica, uma sugestão de dinâmica para o fechamento da disciplina, o fechamento desse estudo trimestral que foi realizado sobre o livro de Coríntios. Então, seria interessante o professor fazer uma retrospectiva e fazer um grande resumo com aquilo que os alunos aprenderam ao longo do trimestre. E aí eu tenho uma sugestão que seria um momento de reflexivo e aí, claro, com dinâmicas e premiações, tá? Seria interessante o professor aí separar uma caixa de bombom, uma caixa de bis, algumas balinhas, para presentear os alunos que participassem desta dinâmica. Eu sugeri que vocês coloquem aqui as 13 lições, tá certo? Escrevam em pequenos pedaços de papel as 13 lições, tá certo? Os 13 temas que o apóstolo Paulo aborda com a igreja de Coríntios, os problemas doutrinários que o apóstolo vem tratando ao longo da carta de Coríntios. E sugiro que o professor sorteie esses 13 pontos e cada aluno sorteado vai falar um pouco da problemática, juntamente com a resposta de Paulo frente àquele problema. Qual é a posição, a postura doutrinária do apóstolo Paulo frente àquela problemática apresentada pela igreja de Coríntios. É interessante lembrar que a igreja de Coríntios enfrentava vários problemas doutrinários a nível social também e cultural, exatamente por conta da cultura grega e demais culturas que faziam parte ali daquele sistema. Então, os novos crentes apresentavam esses problemas. Então, o professor vai instigar que os alunos façam essa própria retrospectiva. Ao final da dinâmica, o professor vai presentear o aluno que acertou, né, aquela problemática que foi apresentada para ele através do papel, tá? E vai presentear com um bis, com uma balinha, um bombom, um chocolate, algo que esteja ao seu alcance, tá certo? Sempre buscando aí algo que esteja ao alcance do professor. Após isso, o professor vai ministrar a aula, né, conforme as dicas e sugestões do professor Adriel, certo? E vai fazer esse fechamento. Por que é importante fazer a retrospectiva? Porque se trata de um fechamento. Então, fazer esse resumo, fazer esse apanhado é importante para que o professor consiga ali fazer com que os alunos apreendam o resumo de toda a lição, tá certo? Escolham, se possível, algum corinho, algum hino que tenha a ver com essa questão da igreja, da união da igreja, da unidade do corpo de Cristo, e possam também estar entoando, caso a sua congregação esteja com aulas presenciais. Amém? No segundo tópico, ele diz o seguinte: o poema do amor. Ele vai falar do capítulo 13. Veja, essa lição ela se baseia no capítulo 11. Aí ela salta o capítulo 12, né, que vai falar sobre a profecia, e entra no capítulo 13, que é quando ele vai falar da questão do amor, e retorna ao capítulo 14, falando de novo, normalmente, dos dons espirituais. Então, esse capítulo 13 é um dos capítulos mais belos, né? A lição vai nos trazer
e um dos mais belos poemas de todos os tempos, é considerado o hino do amor. Ele já foi cantado, já foi representado, né, em diversas esferas, tanto cristãs como não cristãs, e ele tem esse significado que ele representa o que o amor verdadeiro pode ser. Já foi cantado e recitado muitas vezes. Sobre o poema do amor, capítulo 13, né, seria bom você fazer a leitura. E lá no final do primeiro tópico, do segundo subtópico, ele vai dizer que sem o amor a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor. O poema do amor deixa claro que ele se manifesta nas coisas mais simples do cotidiano. Veja, importante você explicar que o amor é que nos une. O capítulo 13 vai falar que se não tivesse amor, ele vai explicar, nada valeria. Inclusive o versículo, né, de nossa lição, ele fala sobre isso. O amor nunca falha. Se não tiver amor, as profecias não têm valor, as línguas não cessarão, a ciência desaparecerá. Então é importante você ressaltar a importância do amor, mas não do amor autopromotor, não do amor que visa interesse, não do amor que muitas vezes parece ter uma conotação correta, mas tem uma segunda intenção. Esse amor aqui tem que ser o amor incondicional, o amor que Jesus demonstrou por nós ali na cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele traz, né, o sentido do amor mais profundo. Né? Você pode dizer, mas eu conheço pessoas que têm um bom coração e que elas praticam boas obras. Mas é preciso, a palavra de Deus vai dizer que conhecereis o fruto, né? Através dos atos da pessoa. Você conhece uma pessoa não pelo que ela mostra, mas pelos seus frutos. Então você deve ter atenção em observar se aquela pessoa realmente pratica um amor não interesseiro, mas um amor verdadeiro, em fazer, em servir, em estar pronto para ajudar, independente de ganhar ou não retorno, pelo menos um obrigado. Né? Ainda no segundo tópico, a igreja de Corinto, ele vai dizer, se orgulhava da grande manifestação dos dons espirituais nas reuniões, em especial de línguas e de profecias. O apóstolo assevera que os dons de seu amor não valeria de nada. Havia uma disputa, é importante trazer de novo, né? A gente falou lá no início do trimestre sobre essa questão dos dons, né? Do falar em línguas estranhas, espirituais, na igreja de Corinto, e como eles supervalorizaram isso. Eu não me entrando no mérito da questão voltada para os adultos, mas ela vai nos apresentar um panorama de que os dons espirituais, eles não servem para enaltecer, eles servem para servir a igreja, edificar a igreja. Então, quando ela ganha um sentido de trazer a si promoção, ou mostrar que você fala mais ou menos, né, do que aquele irmão, você está deixando de exercitar o verdadeiro amor. É porque o amor, ele está nas coisas mais simples que você pode fazer para alguém. O amor ele está medido dentro da necessidade, daquilo que a pessoa precisa. Não é como você quer fazer, é como a pessoa precisa receber. Né? E ele vai também dizer que na lição que nós sabemos que os dons de serviço são importantes, mas eles não permanecerão para sempre. Né? Isso é importante você lembrar. E a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 13, quando ele vai dizer aqui no versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, né? Paulo está falando aqui de Jesus, retornar para buscar a sua igreja, então o que é em parte será aniquilado. No versículo 9 ele vai falar que partes seriam essas, né? A parte da profecia, né? Ele vai falar que nós vemos tudo por enigmas, mas quando estivermos face a face com o Senhor, conhecemos em parte, então será conhecido como um todo. Então veja que os dons, né, espirituais, os dons de serviço, os dons ministeriais, né, os dons naturais, né, inteligências, habilidades, a questão do dom motor, né, que a gente fala da questão das habilidades físicas, né, do músico, estou falando aqui dos dons naturais, especificamente, eles cessarão.
Mas a única coisa que irá permanecer para todos sempre, que é isso que o Senhor Jesus Cristo tenta todo o tempo trazer em sua palavra, Ele tem trazido e as pessoas não têm prestado atenção, é o amor. Porque quando tudo cessar, quando Ele vier, quando o perfeito, veja, a Bíblia nos diz, leia capítulo 13, versículo 10, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, veja que ele usa uma expressão bastante forte, né? Simplesmente não é que vai deixar de ser usado, ele deixará de existir. Então não adianta supervalorizar os dons, porque fulano tem A, B e C, se essa pessoa não tiver amor, ela vai estar encaixada simplesmente no versículo 2 e no versículo 3 em 1 Coríntios capítulo 13. Traga essa perspectiva, né, de que sem amor nada vale, de que é importante desenvolver o amor. E você, quando for apresentar a lição, né, faça uma viagem histórica dentro de todo o trimestre para que o aluno possa chegar nessa lição agora entendendo de uma forma completa o que os 14 primeiros, os 13 primeiros capítulos do livro de Coríntios têm para nos ensinar, fechando o trimestre com a questão do amor. Ok? No último, terceiro tópico, essa lição um pouco mais curta, ele vai falar a ressurreição e o destino do cristão salvo. O que é importante aqui a gente relatar para os irmãos. Ele vai dizer que Paulo, quando chega a Corinto, ele tem uma experiência amarga em Atenas, quer dizer, o público estava ouvindo bem, mas quando ele começou a falar de Jesus e da ressurreição, tiveram ele na conta de paroleiro, né? Uma pessoa que estava falando deuses, né? Falando lorotas, falando de heresias. E ele não foi muito bem recebido, porque não foi dado crédito à sua pregação, à sua palavra. E isso, por incrível que pareça, o que aconteceu com os gregos lá em Atenas, também estava acontecendo em Corinto. Veja, uma igreja avivada, uma igreja tomada como referencial. Do que se tratava a ressurreição dos santos, eles estavam com dúvidas e não entendiam ou não dava crédito naquilo que havia sido ensinado. Eles se perguntavam, é bom você trazer à tona a questão de que eles não entendiam, tá? Nós entendemos que quando morrermos, ressuscitaremos com Cristo. E aqueles que não morrerem, verão a Cristo? Como será? Né? Haviam dúvidas. Veja, a igreja de Corinto é uma igreja multifacetada, de diversos grupos étnicos e culturais, e eles não conseguiam entender, alinhar o pensamento quando chegavam nessa questão da ressurreição e do destino do cristão salvo. Mas aí, Paulo afirma, na lição ele diz, a fé na ressurreição de Jesus que garante a nossa vitória definitiva sobre o pecado. Paulo vai dizer em Coríntios 15, 19, que se nós esperássemos Cristo só nesta vida, seríamos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Aí você pode querer me dizer, sim, como eu faço para colocar na cabeça de alguém que tem esta dúvida, de um jovem que possa estar ouvindo isso, de que ressuscitaremos com Cristo? O que é que prova? Como você pode trazer evidências que circunstanciem que Jesus realmente ressuscitou e que nós também ressuscitaremos com Ele? Eu vou trazer aqui para vocês 4 pontos que você pode apresentar. O primeiro é a igreja. A igreja é um fenômeno histórico. A igreja vai surgir na própria cidade onde Jesus foi crucificado. O que é que eu posso trazer de referencial em relação à comprovação da ressurreição de Cristo através da igreja? Veja, se os discípulos não tivessem tanta convicção, eles arriscariam as suas vidas e os seus familiares. Se eles não tivessem tanta certeza da ressurreição, teria ocorrido aquilo que houve em Atos capítulo 5, quando os discípulos, o povo começou a vender os seus bens, crendo que Jesus retornaria naqueles dias. Veja, era uma coisa unânime, não era apenas um ou dois. Então você pode explicar para o seu aluno que a igreja, que sobrevive através dos tempos, que mesmo sendo perseguida, que mesmo sendo muitas vezes abalada, ela não será vencida. E como diz em Mateus 16, capítulo e o versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é o primeiro marco
de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que nós cristãos estamos firmes até o fim, até nos encontrarmos com Ele novamente. Amém? Qual é o segundo ponto que você pode apresentar como uma defesa, como uma evidência de que a ressurreição de Jesus é confirmada, né, através de fatos? Nós temos a questão do domingo. Como assim, André? Veja, aqueles cristãos que estavam aceitando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqueles judeus que estavam deixando o judaísmo e estavam aceitando agora o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles estavam abrindo mão de uma tradição judaica milenar, que era o sábado, né? Que eles guardavam o sábado e não o domingo. Então veja, a questão de você negar a realidade do sábado, de você negar que o sábado era sagrado, era considerado como um crime, né? Era muito impactante. Você que vive uma vida tradicional e ensinado religiosamente por gerações que o sábado deve ser guardado, você agora começa a guardar o domingo, dedicar o domingo, desculpe, ao Senhor. Então, essa é uma segunda evidência, é a falta, é o medo que desaparecia do coração daqueles, e só o Espírito Santo de Deus é que nos reforça e que nos mantém de pé. E através do Espírito Santo de Deus, mandado pelo Pai, lá em Atos 1, eu vos enviarei um Consolador. É Ele que nos garante as evidências também de que Jesus Cristo ressuscitou e está a postos para buscar a sua igreja. A terceira ordenança, ou a terceira evidência que a gente pode destacar como algo que comprova, né, que evidencia a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é o batismo e a Santa Ceia. Veja que o batismo e a Santa Ceia foram os dois ensinados por Jesus. E Jesus vai dizer, em memória de mim, né, fazei em memória de mim. Então, o Senhor, até que eu venha. Então, o Senhor Jesus, ele estava trazendo o batismo e a Santa Ceia, o batismo apresentado lá em Mateus 28, 19, quando ele fala aí para todo mundo pregar o Evangelho, né, batizando. E ele vai dizer também em 1 Coríntios 11, 25, sobre a questão da ceia do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo estava profetizando que faríamos aquilo em memória dele, mas que um dia estaremos com ele, com o Pai, para ceiarmos junto com ele. Então, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, nem homem para que minta. Então, se ele disse, ficamos firmes na promessa, porque ele ressuscitou e irá cumprir na minha e na sua vida. E o último é a transformação de vida. A pessoa, quando é alcançada pelo Evangelho e muda, né, é uma mudança de pensamento, né? Romanos 12, 2, ele não se conforma com as coisas desse mundo. Ele transforma a sua vida. E isso só o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus desceu só após o Senhor Jesus Cristo ressurgir e ele faz todas essas coisas, então isto é uma comprovação de que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi verdadeira e que não há motivos para duvidarmos, como o povo de Coríntios duvidava, porque nós temos em nós, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e ele tem nos garantido a certeza de um dia estarmos com o Senhor. Amém? E nos encaminhando para o final da lição, que você ainda pode destacar, é quando ele fala sobre a questão daqueles que não morrerem, né? E seria bom você fazer a leitura desse parágrafo, quando ele fala que nem todos os que dormirem, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e nós seremos transformados. Coríntios 15, versículos 51 e 52. Então, independente de estarmos vivos ou mortos, se estivermos guardados, nós só temos esperança no Senhor, vivendo conforme a sua vontade e o seu querer, coberto pelo seu Espírito Santo, pela sua graça, nós estaremos com Ele e viveremos uma vida com Ele para todo sempre. Amém. E ele conclui o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo o que você fizer, tudo que você tem dedicado ao Senhor, a palavra de Deus diz, tudo que fizer e fazer como se fosse ao Senhor. Tudo que você faz que glorifica ao Senhor está sendo registrado nos céus.
e a palavra de Deus, que é inefável, que é a pura verdade, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, através dos seus escritores, ela nos afirma. Tudo o que fizermos aqui, o cumprimento e o respeito, e a adoração, e o desenvolvimento do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, terá recompensa. Amém? Essa lição é mais curta, ela nos traz apenas uma lembrança para nós estarmos atentos, para podermos fazer conforme a vontade de Deus, nos dedicando à obra do Senhor e primordialmente dando atenção ao desenvolvimento de um amor verdadeiro. Que Deus vos abençoe, que você possa ficar com essa rápida reflexão e que você possa, no domingo, trazer para os seus alunos a lembrança da importância de estar firmado na graça e vivendo um amor verdadeiro com Deus. E para você que me segue no canal, que Deus te abençoe e que tudo fique na paz de Deus. E até o próximo trimestre, se Deus assim permitir. Essas foram nossas dicas e sugestões. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Os nossos vídeos sempre vão ao ar todo sábado, a partir das 2 horas da tarde, você já pode estar acessando. E se você tem alguma dica, alguma sugestão, ou ainda que já executou alguma das nossas sugestões em sua aula, comente aqui nos comentários para que nós possamos visualizar e assim dar o nosso feedback. Que Deus abençoe e até o próximo trimestre com a nova lição.